Nós gostaríamos de compartilhar a palavra de Deus nessa noite com você sobre uma perspectiva de uma palavra de Jesus, segundo o Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 9 apenas, onde fala sobre uma realidade que diz respeito a mim, a você, a todos nós, na nossa vida. Diz a palavra de Deus no versículo 9, eu sou a porta, disse Jesus, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. E eu gostaria que você gravasse algo no seu coração que diz respeito a este texto da palavra de Deus. Muito perto, preste atenção nisso, muito perto não é suficiente. Certamente, muito perto não é suficiente. O quase não serve. Aliás, não serve para nada. Talvez para evidenciar algumas realidades que possamos enfrentar. Hoje, aliás, tivemos eleições nos municípios brasileiros, com candidatos a prefeito, vereadores, e muitos vão ficar no quase, não é verdade? Quase fui eleito, quase consegui ir para o segundo turno, quase ganhei uma vaga de vereança na minha cidade. E muitas vezes isso pode acontecer conosco em vários momentos e circunstâncias. Uma pequena poetisa chamada Sarah Westphal Batista da Silva disse assim: ainda pior que a convicção do não é a incerteza do talvez. É a desilusão de um quase. Ela disse, o quase é o que me incomoda, que me entristece, que me mata, trazendo tudo o que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganhou, ainda joga. Quem quase passou, ainda estuda. Quem quase morreu, está vivo. Quem quase amou, não amou. Gaste mais horas realizando do que sonhando, fazendo do que planejando, vivendo que esperando. Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. A verdade, como dissemos, é que o quase não basta. O quase não resolve. O quase não nos traz nada de absolutamente concreto. O texto faz parte de um diálogo de Jesus com aqueles que amava e com quem estava caminhando. E por algumas vezes Jesus faz referência a si mesmo usando algumas expressões que caracterizam profundidade no seu relacionamento com eles e são extremamente perceptíveis no dia a dia daqueles homens que com ele andaram, daquelas pessoas que o ouviram, e diz respeito a mim e a você também. Quando ele estava com uma mulher, à beira de um poço de água, e lhe pediu água, ela disse, mas como eu haveria de dar água a você, não sendo da mesma raça que você, do mesmo povo que você? E naquele diálogo, Jesus disse para ele, olha, se você soubesse, que se você bebesse de mim, você jamais teria sede novamente. Em outra feita, ele usou esta mesma expressão, dizendo que eu sou a fonte da água viva, e aquele que de mim beber jamais terá sede. Também fez referência ao pão, dizendo que eu sou o pão da vida, e aquele que de mim comer jamais terá fome. Ainda disse aos seus discípulos que atordoados não entendiam muito aquilo que ele estava falando sobre o ir para junto do Pai, que lhe era necessário morrer, que ele iria para junto de Deus preparar uma morada, para que quando ele fosse, ele levasse para si os seus, para que onde ele estivesse, todos estivessem aqueles que o amavam e que ele havia escolhido com ele. Então ele lhes diz, um deles lhe pergunta, Senhor, mas para onde o senhor está indo? Qual é o caminho? E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse texto, Jesus ensinando-lhes, faz referência a uma experiência que era muito presente no cotidiano daquelas pessoas, daquela região, daquela época, de uma sociedade rural, onde existiam muitos pastores de rebanho
particularmente pastores de ovelhas, e ele diz: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que cuida delas, que as protege, que as ama. E ele diz nesse versículo: eu sou a porta para o aprisco destas ovelhas. O cuidador das ovelhas, o pastor de ovelhas, tomava o seu rebanho de manhã, o levava para as pastagens, para que eles pudessem comer, e vigiava por eles ali durante todo o dia. Levava-os à fonte de água corrente, para que eles pudessem beber, e continuava cuidando deles. À tarde, os levava de volta ao aprisco, ao lugar onde elas haveriam de passar a noite, serem cuidadas e veladas ali, para que nenhum animal pudesse entrar naquele lugar. E todas elas passavam, não sei quem aqui conhece essa realidade mais rural, passavam por uma porta, por uma porteira, para que entrassem àquele aprisco. E Jesus, falando com aqueles homens, disse: eu sou a porta. E aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e vai achar comida. Esse versículo, eu diria, pode ser dividido em duas partes. Esse versículo pode traduzir-se em dois momentos específicos. O primeiro deles, na primeira parte, ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Preste bastante atenção. Ele é a porta. Se alguém entrar por ele, será salvo. Por isso eu lhes disse no início desta palavra: muito perto não é suficiente. Se alguém entrar. A verdade é clara, é muito clara, é absoluta, é dura, é evidente. Está absolutamente posta de forma inegociável. É formal na sua forma de operacionalizar-se, mas é verdade. Jesus está falando para a gente que não importa aqueles que estão do lado de fora, apenas 5 centímetros da porta, ou 1 metro da porta, ou 100 metros da porta, mas quem não entrar pela porta está perdido. Não importa a distância, não importa quanto perto você esteja. Você se lembra de quando você se converteu? No momento em que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, no momento em que você passou pela porta e foi salvo. Eu era apenas um adolescente, nascido, criado num ambiente de igreja, uma família cristã. Dentro de um colégio cristão, eu tive o privilégio de estudar num colégio, como o nosso colégio presbiteriano Mackenzie. Mas eu estava perto da porta, mas não havia passado por ela até a minha adolescência. E quem não passa pela porta não está dentro. Não está dentro. A palavra de Deus fala de muita gente que esteve quase lá, que quase entrou e passou pela porta, mas não passou. Eu vou citar apenas 3 exemplos, de tantos exemplos que a palavra de Deus nos dá. Lembra-se de um homem chamado Pilatos. Pilatos esteve muito perto da porta que é Jesus, mas não entrou por ela. Ele chegou muito perto, eu diria, do ponto de vista emocional. Pilatos, quando lhe trouxeram Jesus para que ele o julgasse, ele olhava para Jesus, aquela aparência já fragilizada pela crueldade com que lhe açoitaram, com que agiram contra o Senhor, na forma como aqueles que estavam mais próximo dele, que cantaram como na canção que cantamos há pouco, quando ele entrou em Jerusalém: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e agora o expunham por uma acusação não lícita, não verdadeira, irreal. E ele, olhando para Jesus, ele dizia para eles: eu não vejo nele crime algum. Ele nos parece tão frágil. Que mal ele poderia fazer? Eu não vejo nele nada que o condene. Nada que seja possível de uma condenação. Ele esteve muito perto
do ponto de vista emocional. E eu queria chamar a sua atenção, porque muitas pessoas podem entrar na igreja, como nessa noite. Muitas pessoas podem se emocionar por este ambiente, pelas canções, podem se sensibilizar com aquilo que ouvem. Ah, que música incrível! Eu diria para você, você pode continuar perdidamente perto, porque muito perto não é suficiente. A questão é que no final, talvez você pede água, lave as suas mãos e vá embora. E o seu amanhã continua sendo exatamente como foi o ontem e como era o hoje antes de você entrar aqui. Você vem no culto, mas na segunda-feira você vai continuar o mesmo, com as mesmas escolhas, com as mesmas decisões, com a mesma distância de um Deus que está sempre perto, cuja mão está estendida, cujos olhos estão postos em você, e você continua alheio a tudo isso. Pilatos chegou muito perto do ponto de vista emocional, mas muito perto não é suficiente. Há um outro personagem na palavra de Deus que todos vocês conhecem, que foi Judas. Judas, ele era tão perto que ele fazia até parte dos 12 discípulos de Jesus. Aqueles que primeiro começaram a caminhar com Jesus. Ele era alguém de dentro. Ele era alguém que estava. Eu diria que ele chegou muito perto do ponto de vista religioso, que é mais perto do que ele estava. Ele era parte da igreja que o Senhor Jesus iniciou com os seus discípulos. Ele tinha cargo, diz as Escrituras, que ele era responsável pelas finanças, pelo controle das finanças, para que eles pudessem comer, para que eles pudessem caminhar. Ele fazia a obra com Jesus. Ele estava escrito no livro da igreja. O seu nome estava lá. Acontece que Judas comete suicídio espiritual quando vende Jesus por algumas moedas, e eu falava sobre isso hoje pela manhã, mostrando inclusive depois do que fez arrependimento. A palavra diz que ele se arrependeu de ter exposto e vendido o sangue inocente. Mas em vez de correr para os braços de Jesus e buscar nestes braços o perdão e a redenção, diz a palavra de Deus que ele foi e se enforcou. Judas esteve muito perto, mas muito perto não é suficiente. Eu queria mencionar ainda mais um terceiro exemplo desta dura e cruel realidade. Você se lembra daquele moço rico que se aproximou de Jesus? Nos nossos dias eu diria assim que era o cara. Ele era de uma boa formação, conhecia bem a palavra, as leis, ele era correto em praticá-las, zeloso em cumpri-las. Ele era alguém querido no meio dos seus. Ele era alguém que você ia dizer, eu queria esse cara para minha filha. E ainda um detalhe, ele era rico. Mas muito perto não é suficiente. E Jesus, quando o viu indagando sobre o que mais ele precisava fazer do que praticar a lei, do que exercitar a lei, do que ser zeloso, eticamente correto, justo nas suas condutas, mas tendo ele o coração daquilo que ele tinha, Jesus disse para ele, cara, o negócio é o seguinte, você vai, vende tudo que você tem, depois você vem e me segue. E a palavra de Deus diz que ele saiu da presença de Jesus entristecido. Eu diria que esse cara chegou muito perto, numa perspectiva moral, do ponto de vista moral. Talvez ele quisesse Jesus como sua própria propriedade. Eu diria que muita gente que pode até ter o contato
com uma vida religiosa, com uma experiência religiosa, incorre no mesmo risco. Tem muita gente que se acha, inclusive, merecedor da bênção, proprietário da bênção, talvez porque contribua, talvez porque já seja um líder, talvez porque já esteja ocupando um cargo. Tem muita gente querendo Jesus apenas por aquilo que ele pode lhe dar, como se fosse um negócio essa relação estabelecida com ele. Quase lá, mas muito perto não é suficiente. Se você olhar essa conduta, talvez ele pudesse dizer: eu não bebo, eu não fumo, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço nada. Mas muito perto não é suficiente. Um bom homem, um bom cidadão, à vista de outros, até um bom crente. Mas Jesus diz: eu sou a porta. Eu gosto da advertência do Senhor Jesus no livro de Mateus, no capítulo 7, os versos 13 e 14, quando ele nos diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho fácil leva à perdição, e são muitos os que entram por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e são poucas as pessoas que encontram esse caminho. Você já pensou por que Jesus disse que é estreito o caminho que conduz à salvação, à vida? Você já pensou por que ele faz menção a esta particularidade? Eu poderia ousar dizer, é porque passa um de cada vez. Eu, você, cada um de nós precisa passar por essa porta. É uma escolha de cada um de nós. Na hora do vamos ver, não tem pai crente, mãe crente, pastor. É você e Deus. E mesmo que você esteja muito perto não é e não será suficiente. É maravilhoso, mas é terrível. Eu fico pensando, se fosse por sorteio, acho que eu não levava nunca ganhei nada por sorteio. Mas é uma escolha, é uma decisão. Acontece que a gente não presta muita atenção nos textos bíblicos, não é verdade? No mesmo Evangelho, um pouco mais à frente do texto que mencionamos, no capítulo 7 ainda do Evangelho de Mateus, Jesus diz: olha, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, foi pelo amor do teu nome que nós anunciamos a mensagem de Deus. Foi pelo nome do Senhor que nós expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então, disse Jesus, eu direi claramente a estas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Caramba, mas ele disse: eu curei em teu nome. Foi mesmo, porque há poder no nome de Jesus, não em quem fez. Quantas vezes você já se perguntou: mas como? Como alguém pode conhecer a Jesus num contexto como esse? Numa igreja como essa? Numa situação como essa? Porque há sim poder em o nome de Jesus. E por amor ele faz. Mas tem muita gente pensando em acumular nesse negócio com Deus. Naquele dia Jesus vai pegar o livro da vida, diz a Escritura, e vai dizer: mas o seu nome não está aqui, cara. Não rolou. Não deu. Não deu. Mas eu sou filho de fulano de tal. O senhor lembra quantas vezes eu fui lá na igreja? Quantas vezes eu estava lá? Eu até trabalhei. Eu até servia. E Jesus vai dizer para você, em nome de Jesus, não fará a você que está aqui nessa noite. Talvez muito perto da porta já. Embora não seja suficiente. Mas ele vai dizer a essas pessoas: o problema é que você não passou pela porta. Porque quem passar pela porta será salvo.
E eu sou a porta. Eu sou a porta. O texto é para quem está longe da porta, não é para quem está perto mesmo. Quem está muito perto. Quem é casado aqui, levanta a mão. Puxa, bastante. Você se lembra do dia do seu casamento? Eu me lembro que há uns... Deixa eu acertar a conta, porque senão eu apanho, porque ela está aqui. Há 32 anos. Eu tinha uma linda jovem, permanece linda até hoje, perto de mim. Em um determinado momento, o pastor perguntou para ela: você recebe este carinha? Era raquítico, magro, feio e mal acabado. E mal vestido. E ela disse sim. Eu dou graças a Deus por isso. Porque ela disse sim, e ao longo da vida ela tem que me aguentar com as minhas chatices, meus estresses, meu mau humor muitas vezes, meu ronco certamente. Ela tem que me suportar. Mas eu nunca vou esquecer o dia daquele doce sim que eu recebi. Mas há um sim que eu almejo ouvir, cuja docilidade os meus ouvidos não podem descrever. Eu quero ouvir quando chegar à presença dele, do Senhor Jesus. Ouvi-lo dizer: vem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meu querido, muito perto não é suficiente. Se você está perto, até porque você está aqui, talvez perto do ponto de vista emocional, você gosta do ambiente, se sente tocado pela música, ouviu a palavra. Talvez do ponto de vista moral, você já se acha um bom cara, correto, eticamente claro nas suas posturas, nos seus postulados. Talvez do ponto de vista religioso, você está no time. Eu quero dizer para você que o convite é para você. É preciso entrar pela porta. E ele é a porta. E aquele que por ele entra será salvo. Você que está tão perto, o convite é para você. E eu gostaria de fazer uma segunda e última observação. Diz o texto: você entrará, sairá e achará comida. Essa é a segunda parte. Mas não é interessante? Se entrou, por que sair? Se ele tanto deseja que nós passemos por esta porta, por que ele diz agora entrar, sair e achar comida? É como se nessa porta do templo por a qual você entrou nessa noite, do lado de fora estivesse escrito: vinde a mim, entre pela porta, para que você seja salvo. Mas quando você entra e quando você está no Senhor, e está aqui, e Ele é o seu Senhor e Salvador, olhe para a porta quando você sair, e vai ouvi-lo dizer: ide por todo mundo, levai este evangelho a toda a criatura. Quando eu entro, eu olho e vejo: vá, vá. O problema é que muitos de nós que já passamos por essa porta da salvação, que encontramos o Senhor Jesus e o temos como Senhor e Salvador das nossas vidas, muitos que adentramos a esta experiência com Ele, parece que quando entramos pela porta que é Jesus, ela se abre e nós de repente nos vemos numa sala de bem-estar. Ficamos numa boa, como numa varanda com rede. Passamos o maior tempo, a parte do tempo, cuidando das coisas religiosas apenas, sem nos envolvermos e sem nos comprometermos com o ir. Em traduzir tudo aquilo que aprendemos, que ouvimos, que nutrimos, que buscamos, que desejamos no nosso dia a dia, transformando isso em prática de vida, que possa inquietar as pessoas que estão ao nosso redor, para desejarem ter com Cristo, ou saber de você, o que há de diferente,
não pela sua forma de vestir, mas pela sua forma de existir, de ser, de viver. Na igreja, muitas vezes, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando com aqueles que não querem crescer na sua fé. Eu diria, como disse hoje pela manhã também, que tem crente que só Jesus gosta, porque não é possível. É muito difícil. Não se dispõe a fazer nada. Está para ser servido, não para servir. Jesus estava com os seus mais íntimos para começar uma refeição e um olhava para o outro e dizia: e aí, quem vai lavar o pé? Porque se a gente não pode comer antes de se limpar, lavar as mãos, lavar os pés. E um ficou olhando para o outro: quem se habilita aí? Até que Jesus tomou a bacia, a toalha, e foi lavar os pés dos discípulos. Aí os caras falaram: mas se fosse eu pensei, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Pedro, inclusive, disse para ele: o senhor não põe a mão, mas nem morto. Ele diz: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Você que sabe. Aí ele diz: então me lava inteiro. Pedro é sempre assim, exagerado. Como eu e você poderíamos ser exagerados em desejo de servir a Deus, servindo ao próximo, servindo ao Senhor na sua casa, mas a partir destas portas. Meu irmão, se importe com alguém, fale de Cristo para um amigo, vá a um projeto social da igreja, alguma ação, participe. Nós não podemos ter na igreja essa relação capitalista do servir apenas, de uma relação utilitária de benefícios. Eu diria que parece que a gente vive um tempo em que nós temos uma igreja triunfante, que é a igreja que está com Jesus, uma igreja militante, que é esta igreja que está fazendo a obra do Senhor Jesus, e uma outra que está por aí. Eu diria que se fosse como uma igreja flutuante. É de igreja para igreja. Se não me agradar, eu mudo de igreja. É uma relação de consumo apenas, não de serviço. No texto Jesus fala que Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. O bom pastor, disse Jesus, entra pela porta. O ladrão salta pela cerca ou o muro. O pastor conduz as ovelhas. O falso pastor carrega as ovelhas nas costas. O pastor fala e elas reconhecem a sua voz, disse Jesus. O falso pastor fala apenas aquilo que agrada para seduzir as pessoas e enganá-las. O problema é antigo. Está presente no nosso tempo. Eu quero ouvir do seu e do meu coração. Nós que já entramos pela porta, e se você já entrou por ela, a porta que é Jesus, e é salvo. Eu quero ouvi-lo dizer: eu não quero correr atrás da bênção de Deus. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Na igreja do Senhor Jesus aqui, na minha casa, no meu ambiente profissional de trabalho, no meu ambiente profissional de estudo, porque o mesmo Jesus que nos chama é o Jesus que nos envia. Eu quero concluir dizendo: você que está perto e ainda não entrou, seja essa noite em que você entre pela porta, que é Jesus, porque muito perto não é suficiente. Muito perto não é suficiente. Venha ao Senhor Jesus. Venha ao Senhor Jesus. Você que já entrou, não importa quanto tempo você já entrou, eu quero convidá-lo para sair e ser uma bênção. Eu cresci nesta igreja que mencionei, e no boletim da igreja estava sempre escrito: entre para servir a Deus, adorar a Deus e saia para servir a Deus. Fazer da sua vida uma adoração constante a Deus. Eu queria que você dissesse comigo: eu quero ser uma bênção aqui, eu quero ser uma bênção para este bairro, para a minha vizinhança, para os meus amigos, para a minha família. E eu quero dizer para você: você não vai sozinho. Ele disse: eu vou com você, todos os dias. Quando Jesus se despedia dos discípulos, aqueles que haviam entrado pela porta que é Jesus, que eram seus,
Ele lhes disse: vão, e eu estarei com vocês todos os dias. Para você que está entrando por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero dizer, a partir deste momento, o seu nome estará escrito no livro da vida. Para você que diz: eu quero sair e servir ao Senhor, há um mundo esperando esta palavra de esperança e de salvação. Eu gostaria que esse fosse um tempo em que você, consciente de que apenas estar muito perto não é suficiente. Talvez você tenha chegado para cá nessa noite, para este lugar, e você se enquadre, talvez, em uma dessas perspectivas que a palavra de Deus nos trouxe. Alguém correto, um cara bacana, alguém consciente das suas responsabilidades sociais, éticas, morais. Alguém, talvez, que conhece, que já experimentou, que já ouviu tantas vezes. Alguém que se emociona. Alguém que acha interessante e agradável. Eu quero dizer a você, muito perto não é suficiente. É preciso passar pela porta que é Jesus e recebê-lo na sua vida como Senhor e Salvador.